Olá, querido ouvinte da Rede 316. Este aqui é o Batistas em Pauta, programa institucional da Convenção Batista Brasileira. E, como sempre, é uma alegria, é um privilégio estar aqui com vocês, falar com vocês, para vocês, sobre o que a CBB tem feito em diversas áreas. E nós estamos muito felizes também, pois nós estamos completando o nosso primeiro mês aqui na Rede 316. Este é o nosso 4º programa e é uma alegria para a gente estar aqui. E cremos que esse projeto já deu certo, tem dado certo, pessoas têm sido abençoadas pelo conteúdo que aqui tem sido divulgado. É muito bom falar com você, que está agora ao vivo, na Rede 316, para você que vai ouvir depois, seja no Spotify, no Deezer, no seu tocador de podcast preferido, e mais para frente também nosso canal de YouTube, lá pela quinta, sexta-feira, esse conteúdo já vai estar disponível para você. Lembrando que você pode mandar sua mensagem, sua pergunta para o nosso WhatsApp 11 9 3003 0316, 11 9 3003 0316. E eu gosto sempre também de te pedir para seguir a CBB nas redes sociais, facebook.com/Convenção Batista Brasileira, lá no Instagram é o @CBBOficial, o Twitter, @Batistas da CBB. Nós temos também um canal no YouTube, que, como eu disse, você pode assistir durante a semana a íntegra do Batistas em Pauta, que é o Convenção Batista Brasileira, e agora também nós temos feito alguns cortes destas edições para que você possa ouvir alguns assuntos específicos sobre cada edição. E nós temos um conteúdo, nós temos um WhatsApp, na verdade, para você mandar o conteúdo da sua igreja, a matéria da sua igreja, para o Jornal Batista, que é o órgão oficial da Convenção Batista Brasileira. Você reparou agora que eu acabei de falar sobre redes sociais, sobre o Jornal Batista, e é o assunto da edição do Batistas em Pauta de hoje. Mas antes de começar esta edição, nós vamos fazer uma oração agora. E agora, oração na Rede 316. Senhor, muito obrigado por este primeiro mês do Batistas em Pauta aqui na Rede 316. Obrigado pelos assuntos que nós tivemos até aqui, pelos convidados também que prontamente atenderam ao nosso pedido. E agora, Senhor, mais uma vez, te pedimos por esta edição, onde nós vamos falar sobre comunicação batista, Senhor, que seja um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado para quem está ouvindo agora e para quem vai nos ouvir. Te agradecemos pela vida da nossa convidada, que ela seja usada pelo Senhor para abençoar tantas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, como eu disse, a edição de hoje do Batistas em Pauta, a última do mês de maio, está falando sobre comunicação batista. Ontem, o 4º domingo de maio, nós celebramos essa data especial. Sou suspeito para falar, mas é a data que eu mais gosto no nosso calendário. E hoje, para fechar esse mês, nós vamos falar sobre os batistas e a comunicação. E quando eu pensei nessa pauta do nosso programa, lembrei logo da nossa convidada, que é alguém que já está há muito tempo trabalhando com comunicação batista e que incentiva as pessoas que estão aos seus cuidados, ao seu redor, a colaborar com a comunicação da CBB. Nós temos hoje aqui, eu já quero abrir o espaço para ela dar as suas primeiras saudações, a Lidiane Ferreira, que é a gerente de comunicação e marketing da Convenção Batista Baiana. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Estevão. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 316, Graça e Paz, especialmente para o pessoal da Bahia, os batistas baianos, meus familiares, enfim, gente. Boa tarde, muito bom estar aqui nesse tempo com vocês. E eu quero parabenizar os comunicadores batistas pelo seu dia de ontem. Parabéns a todos vocês, voluntários, profissionais da área de comunicação batistas. Deus os abençoe grandemente. É isso aí, parabéns para todos nós. A tarefa é árdua, mas ao mesmo tempo é prazeroso ver o nosso trabalho chegando a tantas pessoas. Uma saudação para todo o Brasil, mas em especial também a Bahia Batista, que com certeza está acompanhando aí a Lidiane, que, como eu falei, tem muita experiência na comunicação batista. Ela que recentemente completou 14 anos
lá na Convenção Batista Baiana, trabalhando em comunicação, ela vai detalhar um pouco mais sobre isso. E eu anotei aqui o currículo dela, que estudou bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo na Universidade Federal da Bahia e fez também um MBA em comunicação corporativa pela Universidade de Salvador e tem uma experiência na área de comunicação voltada para a instituição religiosa, atuando na edição e diagramação de jornal impresso institucional, atualização de notícias em site institucional e gerenciamento de redes sociais. A gente estava comentando aqui agora há pouco, né, da similaridade das nossas histórias. Eu entrei na CBB como estagiário, agora no dia 1º faço 7 anos aqui, e a Lidiane também entrou como estagiária, né, fez 14 anos recentemente. Então, conta para a gente um pouco, Lidiane, como foi essa sua entrada na comunicação da Convenção Batista Baiana e como tem sido durante todo esse tempo. Certo, Estevão, vamos lá. É, eu não conhecia, assim, praticamente nada sobre a convenção antes de começar a estagiar, né? Eu sou de uma igreja batista desde os 7 anos, né, de idade que eu frequento. Aos 19 me batizei. E, assim, eu não conhecia nada sobre a convenção, sabia um pouco sobre as organizações e tudo mais. Fiquei sabendo desse estágio na Convenção Batista através de Jair Fernandes, que foi meu chefe, ele é pastor hoje, um abraço, Jairzinho, e fiquei 3 anos, ou 3 meses, desculpa, como estagiária, né, lá no setor de comunicação. Eles estavam programando fazer uma gerência, mas depois acabou não dando muito certo, né, aí eu saí, aí isso foi em 2007. 2009, né, quando eu já tinha acabado de me formar, Jairzinho me chamou, me convidou, né, para assumir, porque ele iria sair. Ele me convidou para assumir e eu estou desde 2009 até agora, né, 14 anos e tudo mais, e querendo fazer uma coisa, principalmente, né, antes de tudo, que o nome de Jesus seja glorificado, mas Amém. também fazer com que a Convenção Batista Baiana seja conhecida, porque eu percebi que não era só eu, muitas pessoas também dentro das igrejas batistas não conhecem a convenção. Então, também esse faz parte do nosso papel, porque eu entendo que quando a gente conhece que tem uma instituição, né, tem a Convenção Batista Baiana, a Comissão Batista Brasileira, os órgãos, a gente entende que unindo as nossas forças, nós somos muito mais fortes. Então, assim, a ideia é essa, de nós unirmos forças mesmo como batistas, que os membros das igrejas batistas, os congregados, conheçam, né, a instituição, para que a gente possa se unir e que possa proclamar o nome de Jesus Cristo. E você falou dessa questão de muitas igrejas ainda não conhecerem o trabalho da Convenção Batista Baiana, e isso, por incrível que pareça, também acontece na Convenção Batista Brasileira, né? Nós temos mais de 14 mil templos, né, como nós chamamos, e tem muitas igrejas que não participam da vida denominacional, né, ou sequer conhecem a estrutura, né? E você falou aí que está desde 2009 trabalhando na comunicação da Convenção Batista Baiana. Eu queria saber que nem todo lugar é assim, mas você teve liberdade para colocar o seu trabalho em prática e teve tempo também para se desenvolver, porque tem espaços, né, em comunicação, até mesmo no trabalho ou em igrejas, que você às vezes não tem esse tempo, né? Como é que foi para você aí na Convenção Batista Baiana? Eu digo que eu realizei um sonho, né? Porque quando eu comecei a faculdade e tudo mais, eu sempre quis trabalhar com jornal, com jornalismo impresso e tudo mais. E lá na convenção eu já comecei trabalhando com o jornal Batista Baiano, que é um jornal que este ano, em dezembro, completa 100 anos, né? Então, assim, já entrei, né, para editar o jornal, diagramar, né, cuidar toda essa parte do jornal e também cuidar do site da convenção. Então, entrei como editora e aos poucos fui me aperfeiçoando. Em 2014 foi criada a Gerência de Comunicação e Marketing, que hoje eu sou gerente, né, estou gerente dela, e tem sido um privilégio porque eu tenho aprendido muita coisa, inclusive coisas que eu nem imaginava, né, que eu poderia fazer dentro da comunicação, porque na minha época de faculdade, a gente não pensava muito ainda em redes sociais, estava tudo no começo, né? E a comunicação como ela é hoje, muito ampla, de também poder fotografar, de poder filmar, de poder postar em rede social, de fazer também material, né? Para as redes sociais também. Então, tem sido muito rico, né? Tem sido muito bom. Eu
tem uma oportunidade de fazer uma série de coisas, é muito desafiador, mas também é incrível, né? A gente vê que coisas que a gente nem imaginava que poderia fazer, e isso é proporcionado para a gente. Então, assim, tem sido uma grande bênção. Nós que trabalhamos com a comunicação cristã, né, não só comunicação batista, e nós como cristãos também, nem sempre aquilo que a gente pensa, né, que é o melhor para as nossas vidas é aquilo que Deus tem, né, para a gente, que é o melhor para a gente, para a nossa carreira. Eu também tinha esse pensamento, né, eu queria ser jornalista esportivo, de estar ali na beira de campo, entrevistando jogadores, mas hoje estou aqui, né, coordenando a comunicação da CBB e tendo essa oportunidade também de aprender, de colocar em prática o que eu tenho observado de conteúdos, de novidades, né? É muita coisa atualizando, né, para quem trabalha com comunicação, e graças a Deus tem dado certo. Você falou aí do Jornal Batista Baiano, que vai completar 100 anos, né, já é um jornal aí de vanguarda, digamos assim, e nós temos o Jornal Batista, né, que você frequentemente colabora também e incentiva também as igrejas da Convenção Batista Baiana a colaborar. Eu toda semana recebo conteúdo de atividade das igrejas. Mas pensando em jornal, nesse formato impresso, o Jornal Batista por muito tempo foi um órgão até mesmo doutrinário, né? As pessoas liam o Jornal Batista para conhecer a doutrina, para terem lições, né, de escola bíblica dominical. Hoje ele já tem 122 anos. Né? Mas antes do Jornal Batista, nós já tínhamos outros dois jornais, um inclusive aí na Bahia, se eu não me engano, e um outro aqui no estado do Rio de Janeiro. Acho que o Ecos da Verdade, né? Ecos da Se não me Verdade, esse engano. mesmo. Isso. O outro, se eu não me engano, é As Boas Novas. Então, contando essa história, né, contextualizando, a gente já mostra que os batistas brasileiros sempre tiveram a preocupação em se comunicar, né, com o seu público, né, com as igrejas batistas. Claro que naquele tempo eram bem menos igrejas do que hoje, a comunicação era de uma maneira totalmente diferente. Mas você acredita que ainda com o jornal impresso, tanto o Jornal Batista, o Jornal Batista Baiano e outras convenções que ainda têm jornais impressos, você acredita que essa comunicação ainda é efetiva e o que a gente pode melhorar para que esses órgãos centenários ou quase centenários possam continuar sendo efetivos? Muito boa essa pergunta, Estevão. Assim, inclusive até um desafio aqui para a Bahia, porque a gente tem feito o Jornal Batista Baiano, né? A última edição foi no ano passado e foi uma edição online, porque a gente tem um grande desafio, né? Custo de impressão, custo de distribuição. Então, assim, a gente tem avaliado, está avaliando ainda a possibilidade de retornar impresso, porque muitas vezes a gente, né, mais jovem, assim, acha, não, o pessoal vê mais redes sociais e tal, mas tem um público ainda forte que prefere impresso, principalmente no interior, tem algumas igrejas ainda que perguntam, alguns pastores e tudo mais. A gente tem esse desafio do custo, né, e a gente está analisando ainda a forma de retornar da melhor forma de custo-benefício, né, porque a gente entende que tem um público que é importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que analisar também se vale a pena, né? Se o custo realmente vai trazer um retorno positivo nesse sentido. Então, assim, eu acho que se a convenção, né, a convenção estadual tem condições de investir nisso, se ela vê que realmente tem um público que vale a pena, né, manter no impresso e tal, eu acho que é super positivo. Mas se ela entender que não, que de repente ela pode adaptar, como a gente fez uma edição online, né, tá para sair outra ainda este ano, então assim, é uma questão de avaliação mesmo, porque cada lugar tem sua particularidade, né? E a gente está vivendo um tempo de grandes transformações com a pandemia e tudo mais. Então, é uma questão de avaliar mesmo, né? E ver qual a melhor solução que realmente possa atender a todos, porque a gente tem que ter em mente que, né, principalmente a gente que mora na cidade, né, na capital, que tem um público no interior que é muito diferente do que a gente vive, né? E a gente também tem que atingir esse público. Então, é algo a se pensar. Você falou dessa questão do público, é algo que até nós, como comunicadores, em certa parte, erramos, né? Porque nós pensamos que todos estão inseridos nesse contexto digital, nesse contexto de redes sociais, a gente acaba negligenciando,
não é só porque talvez o número de leitores tenha diminuído, mas essas pessoas também, né, são importantes, né? Então, não é questão de, talvez, de abolir, né, mas de adaptar. Sei de alguns jornais que, por exemplo, são trimestrais ou, ou semestrais, né? Então, todo público ele deve ser levado em conta, né, nesse planejamento de comunicação, esse planejamento estratégico, de conhecer, né, como você falou agora, você tem um público mais no interior, então saber quem é meu público, né, quem são as pessoas que consomem o conteúdo que eu produzo, qual é a melhor forma de chegar até essas pessoas e não simplesmente excluí-las, né? Aqui no Jornal Batista, por exemplo, a maior parte do nosso público é um público já de mais de 50 anos, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de produzir o Jornal Batista, né, que, por sinal, é semanal, né? Então, o conteúdo, a Sim. rotatividade é ainda maior. Então, a gente mantém, não só por tradição, mas porque as pessoas gostam de ler, se sentem representadas e elas realmente aprendem com o conteúdo. E você falou dos desafios, né, da pandemia, muita gente teve que se reinventar, né? Igrejas, principalmente, porque tinha igrejas que não tinham nenhum trabalho, né, de rede social, não tinham um perfil, né, de Instagram, por exemplo, e do nada meio que precisaram se comunicar com o seu público através de transmissões ao vivo. Qual a sua impressão aí, né? Claro que você tem a visão da Bahia, mas acredito que você acompanhou o Brasil também. Você acredita que as igrejas conseguiram se desenvolver bem ou não aproveitaram como deveriam esse período de pandemia? É bem interessante, né? Porque eu era até o ano passado membro de uma igreja muito grande aqui em Salvador, a Igreja Batista Metropolitana, que já trabalha com transmissão há muitos anos e assim é uma referência no estado. Aí no início do ano eu né, fui transferida, né? Recebi a carta para a Igreja Batista de Jerusalém, né? Porque é a igreja do meu esposo, né? Casei aí mudei de igreja. Um Para mim foi abraço, assim também. Samuel, também, né? Um Sim. abraço, Samuel. E assim, lá, por conta da pandemia, a gente teve que montar uma estrutura, né? Uma estrutura simples, gravação no celular, usando OBS e tudo mais. E assim, é uma estrutura que a gente ainda está revendo. Porque também, Estevão, é a mesma coisa do jornal. A gente tem que ver, realmente avaliar dentro do nosso contexto, né? Sim. Se a igreja realmente ela deve investir, porque para trabalhar com essa questão de transmissão de culto e tudo mais, requer um investimento, inclusive tem uma igreja aqui em Salvador, a Igreja Batista Sinai, que investiu bastante, né, nessa área, né, mudou radicalmente, tem mantido. Já outras igrejas aqui mantiveram também, investiram, outras preferiram tirar quando retornou, né, os cultos, normalmente tudo mais. Então, tudo depende, assim, de avaliar realmente se vale a pena você manter, se você precisa investir, se você tem um público para isso, né, para ser atingido, ou se você tem outras prioridades, de repente uma reforma do templo, ou um trabalho mais de evangelização, de missões, investir em outras áreas. Então, assim, é bem particular isso também, né, das igrejas, né, se realmente devem continuar ou não. Mas, assim, foi muito positivo ver as igrejas trabalhando com isso, ainda que não soubessem muito como fazer, mas os irmãos foram atrás, pesquisaram. A gente vê a importância dos jovens e adolescentes, né, nesse processo, porque eles entendem mais das tecnologias, então eles ajudaram muito igrejas, né, que, assim, os pastores muitas vezes não sabiam, os líderes, então, assim, como é importante a questão dos voluntários, das pessoas que, né, se doaram para que aquilo, né, a questão da transmissão do culto pudesse acontecer no momento crítico, caótico, que a gente não podia se reunir. Mas agora é tempo de repensar: será que eu devo continuar? Será que eu devo investir em outra coisa, sabe? Então, é uma coisa também, assim como o jornal, assim, tudo na comunicação a gente tem que analisar, né? Analisar o público, analisar o contexto, nossas condições e ver realmente se vale a pena ou não para o nosso objetivo. É isso aí, porque a gente vive num mundo de tantas redes sociais, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes a gente se sente na obrigação de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, a Convenção Batista Baiana talvez não precise estar em todas as redes sociais ao mesmo tempo, assim como a CBB, né? A gente precisa avaliar, né, quais são as redes sociais que o nosso público está presente,
onde eles mais interagem, horários, enfim. Né? E assim é com as igrejas. Né? Tem igrejas que têm condições de investir mais, né? E têm um alcance maior, e tem igrejas que o recurso é um pouco mais escasso, mas ela consegue trabalhar também, às vezes até melhor que uma igreja, né? Que tenha muitos recursos, mas com planejamento, com criatividade. E pegando esse gancho, minha esposa mandou uma pergunta para você aqui no WhatsApp. Ela pediu para te perguntar como que a igreja pode influenciar a nova geração e a geração já experiente a olhar a comunicação como uma ferramenta poderosa de evangelização. Porque eu vivi isso também. Muitas pessoas, já com essa novidade de culto online, aquela coisa de tirar foto de momentos do culto, as pessoas ficaram meio assim, né? Quem não estava acostumado com aquele contexto. Né? Mas as redes sociais, tanto as nossas redes sociais quanto as redes sociais da igreja, podem ser ferramentas incríveis, né, de evangelização. Então, como é que tanto a nova geração como a geração que é mais velha, entre aspas, né, mas que também está muito inserida e usa muito as redes sociais, pode usar essa ferramenta para evangelizar? É Rayane o nome dela, né? Um abraço, Rayane, isso aí. Rayane. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem que pensar onde é que a gente está mais tempo hoje, né? Onde é que estava as pessoas, né? Antigamente ficavam mais tempo nas praças, saíam mais, tal. Onde é que a gente fica mais tempo hoje, né? Felizmente ou infelizmente, nas redes sociais. Então, assim, se a gente fica mais tempo, significa que tem outras pessoas também ficam mais tempo ali, e ali é um local que a gente pode transmitir o amor de Deus. A gente pode falar de Jesus, a gente pode transmitir a palavra com criatividade, né, de uma forma amorosa e tudo mais. A gente vê tantas postagens, tantas coisas, às vezes muitos memes, coisas engraçadas, né? E por que não transmitir, né, o amor de Deus nas redes sociais também? Então, assim, a gente vê que tem muita gente lá, né? A gente vê que o Facebook tem ainda que decaindo, né, o número de pessoas, mas tem um público muito grande, Instagram cada momento crescendo, a gente tem o TikTok também, que, por exemplo, aqui a convenção a gente ainda não usa, né, por enquanto, mas a gente também tem que ver uma estratégia correta. Então, assim, a gente tem que pensar onde é que as pessoas estão. Se as pessoas estão mais tempo nas redes sociais, vamos até lá. Tem um caso até muito engraçado que eu parei para refletir assim. Eu achei até que fosse um meme, uma piada e tudo mais. No TikTok, né, tem um tal de um pastor do GTA, que é aquele jogo GTA tal, e ele fica. Aí eu achei que era palhaçada, que era brincadeira, não levei muito sério, mas depois eu percebi que não, que ele faz tipo um culto mesmo, né, no GTA. Que é transmitido pela Twitch, e ele coloca também no TikTok, assim, ele coloca louvores, ele faz várias coisas assim, uma coisa inimaginável, né, pra gente, mas assim, é uma estratégia também, entendeu? Então, assim, a gente tem que colocar nossa criatividade, pedir a direção de Deus para ver o que, é que eu posso fazer na rede social. Ah, eu só vou postar fotos minhas? Ah, eu só vou postar memes? Por que não, né? Transmitir também o amor de Deus. Conversar com outras pessoas também, compartilhar as boas novas do Evangelho com essas pessoas no WhatsApp, principalmente os mais velhos que usam mais o WhatsApp, né, do que as outras redes sociais. Então, assim, compartilha um versículo, compartilha uma meditação, Isso aí. compartilha algo de positivo, né? Para que as pessoas sejam alcançadas ali onde elas estão também nas redes sociais. Então, é exatamente isso. É exatamente aquilo que a gente sempre ouviu, né, desde criança, que é muito fácil ser cristão dentro das quatro paredes da igreja, né? Mas e fora dali? Então, eu vejo a rede social dessa mesma maneira, né? É você fora do ambiente de quatro paredes da igreja, né? Então, é importante dar testemunho, é importante compartilhar a palavra de Deus, né? Seja através de devocionais, vídeos, imagens. Eu gosto muito de colocar lá nas minhas redes sociais um trechinho do Manancial, né? Eu leio o Manancial da União Feminina, que é uma estratégia muito boa, né, de devocional, e Sim, trago isso para as minhas redes sociais, inclusive para as redes da CBB também, né? A devocional da segunda-feira coloco como um post lá e tem sido bom, as pessoas têm gostado. Então é isso, né? Viver a vida cristã, né, nas redes sociais também, né? Ser verdadeiro, ter uma vida digna, né, do Evangelho de Cristo
nas redes sociais também. E você falou aí do pastor do GTA, eu achei engraçado, e lembrei de duas situações, né, que estão bem recentes, né, até que relacionadas a esse assunto, que é o metaverso, né, que a gente ouviu falar muito disso do metaverso, e agora, ainda mais recentemente, a inteligência artificial. Né? Tem até um aplicativo, né, que é o Chat GPT, né? Não sei Isso. qual é o nome correto. Chat GPT, exatamente. Isso. E até no Facebook esses dias, uma professora minha da faculdade ironizou o uso disso. Ela explicou, gente, você que é jornalista, você pode utilizar isso como ferramenta para o seu trabalho, não para substituir, né? Você querer que o aplicativo escreva um texto para você, né? Até porque no futuro isso pode tirar o seu trabalho, né? Então, pegando esse gancho, você acha que essa questão de metaverso, desse chat GPT, eles são mais ferramentas ou são para a igreja, para a comunicação cristã, ou são mais nocivos para quem trabalha a comunicação? Pode deixar as pessoas um pouquinho mais preguiçosas. Olha, eu estava vendo uma postagem, né, sobre essa questão do chat GPT que me preocupou, né, sobre as profissões que podem acabar por conta dele. E a nossa está na lista, né, jornalista. Sim, Então, assim, tem esse lado, né, é, seria nocivo, né, de repente acabar, mas eu acho, assim, que tudo pode ser usado como uma estratégia e com sabedoria. Porque, assim, agora mesmo, o chat GPT, ele não está 100% assim, correto. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, alguns dias atrás, coloquei o termo lá, Convenção Batista Baiana, algumas informações, e eu vi que ainda tinha informações erradas sobre a convenção, sobre alguns órgãos nossos. Então, assim, ele ainda, digamos, está em tempo de aprendizagem. Eu acho que ele pode ser usado, né, mas, assim, como ainda é uma ferramenta nova, eu fico meio preocupada, assim, de dizer claramente tudo mais sobre ele, né? Porque a gente ainda não sabe qual é o potencial mesmo, né, da ferramenta. Mas eu acho que pode ser usado como estratégia, sim, né, de alguma forma. Acredito que, né, Deus pode nos orientar, né, a usar com sabedoria, como tem sido feito, né? Inclusive, há algum tempo atrás, nas redes sociais, né? Quando chegou o Facebook, chegou o Orkut, chegou o Instagram, as pessoas tinham muito receio também, né? Falar, né, coisa de crente, vai te desviar e tudo mais, e hoje são usadas como estratégia. Então, isso aí. eu acredito que pode também, a mesma coisa do metaverso, apesar de que ultimamente, né, não tenho ouvido muito falar sobre o metaverso, parece que ele está meio assim caidinho, né? Como me lembrei até da época que eu estava na faculdade, tinha um Second Life, que o pessoal imaginava que ia ter uma vida virtual. Aí, quando veio o metaverso, eu me lembrei muito, né, do tempo da faculdade que meu professor falava, e tô vendo ele ainda meio caído, mas, assim, é algo que a gente precisa analisar direitinho, é algo que a gente pode utilizar, né, mas realmente com todo cuidado, né, para que realmente não seja algo nocivo. Eu acho que é o trabalho realmente de todo, não só jornalista, né? Que nós temos essa premissa de investigar, ouvir mais de uma fonte, é mais de todo comunicador e eu acho que de todas as pessoas, né? Realmente pesquisar, né? Sobre determinado assunto, determinada ferramenta, né? Não mergulhar de cabeça, né? Porque as pessoas veem algo novo chegando e entram, não sabem do que se trata e às vezes podem acabar se prejudicando, né? Talvez com o intuito de agregar, de crescer, mas às vezes acabam se prejudicando. Nós recebemos uma mensagem aqui, uma pergunta para a Lidiane, que é da Cris, aqui está como Cris PX, ela é membro da Igreja Batista de Jerusalém, acredito que você conheça. Conheço, é prima do meu esposo. Beijo, Ai, Tina. um abraço aí para a Cris, e ela te pergunta se você enxerga as sedes das igrejas preparadas para receber o público que chega através da internet. Eu acho que isso é até um problema das igrejas, até fora do virtual, né? Tem igreja que infelizmente não sabe receber as pessoas, né? Então, você acha que as igrejas estão preparadas para receber quem chega através aí da internet? Olha,
é um pouco complicado falar, porque a gente tem uma quantidade muito grande de igrejas, em muitos contextos e tudo mais. Mas o que eu posso dizer assim, que eu acho que, no geral, não. Né? No geral, a gente tem uma dificuldade de receber o público externo, mesmo que não venha online, mas uma pessoa que venha de bermuda, uma pessoa que venha com alguma roupa, ou de algum jeito que a gente entenda que seja muito diferente da gente, a gente tem essa dificuldade, né? De Sim. uma forma geral. Né? Tem igrejas que trabalham especificamente com alguns tipos de grupos, mas mesmo assim a gente ainda tem, digamos, eu não gosto muito dessa palavra, mas um certo preconceito, né? Com as pessoas que são muito diferentes da gente, né? Então é um desafio muito grande, né? E na internet muito mais, porque às vezes vem pessoas que a gente nem imagina, né, que vão estar ali junto com a gente naquele ambiente, né? E às vezes a igreja é muito tradicional e chega uma pessoa assim com tatuagem ou vestindo algo que seja muito diferente, né, daquilo que a igreja realmente tem como costume, né? E é o nosso desafio, né? Olhar com os olhos de Cristo, né? Olhar não para a aparência, né? Mas para uma pessoa que pode ser alcançada, que pode ser transformada, né? Primeiro interiormente, né? Porque a gente tem que entender que primeiro é a salvação, primeiro a transformação interior, que depois vai se refletir no exterior dela. Muito bom. Eu já quero emendar essa situação, né, das igrejas estarem preparadas ou não para receber as pessoas através da internet. Vejo muitas igrejas, né, fazendo apelo, né, através da transmissão do YouTube, né, e pede para as pessoas, né, você que aceitou Jesus, né, comente aqui embaixo. Tem uma equipe já preparada para fazer esse contato, né, seja via WhatsApp ou de outra maneira. Aí eu quero te perguntar, né, se você tivesse a oportunidade de, na sua igreja, ou dar uma consultoria para uma igreja nesse sentido, o que você faria nessa área? E te pergunto também como desenvolver a área de comunicação das igrejas, né? Vamos supor que a gente está pegando uma igreja do zero hoje, né? A gente fala, Lidiane, a gente quer implementar aqui um departamento de comunicação, né? O que você faria? Quais dicas que você dá para quem está ouvindo a gente e tem esse interesse? Tá, vamos lá. Primeiro é sobre a questão do contato, né? Eu Isso. acho que primeiro tem que preparar bem as pessoas que vão fazer esse contato, né? De preferência, tipo, se for uma mulher falar, se for um homem falar, né? Para evitar qualquer tipo de mensagem incorreta, né? Nesse sentido. Preparar também e treinar essas pessoas para que elas possam abordar de uma forma assim correta, né? E assim que realmente atinja o objetivo, né? Mas eu acho que, por exemplo, é interessante que esse contato parta sempre para o presencial, parta sempre para convidar a pessoa para ela conhecer a igreja, né? Pode ter dificuldade da distância, tal, mas se for esse o caso, se for uma pessoa de outra cidade, ver alguma igreja, né, realmente que siga os nossos preceitos, que seja uma igreja bíblica de verdade, né, encaminhar essa pessoa, mas assim, não ficar só no virtual, mas ficar também no presencial, né, convidar a pessoa para o presencial, porque é importante, porque esse contato online é um contato muito frio, então assim, a gente precisa estimular a pessoa a congregar em uma igreja, né, então é importante que a gente, né, convide para o presencial realmente. E sobre a outra pergunta, que é sobre a questão do departamento de comunicação, eu acho que, assim, se eu fosse convidada, apesar de que talvez eu não possa, assim, ajudar muito, eu conheço pessoas que estão muito mais preparadas para ajudar nisso do que eu, porque eu trabalho muito na Convenção Batista, eu nunca montei, né, departamento Sim. de comunicação, eu acompanhei a montagem, né, muitos anos no departamento da IBAN, atuei lá e tudo mais, né, mas assim, a sugestão que eu dou, né, a consultoria que eu poderia dar, é que a igreja realmente elencasse qual o objetivo dela naquilo. Por exemplo, ela tem a questão, geralmente, o que a igreja tem, né, de comunicação? Tem a parte da sonoplastia, que é Isso. extremamente importante, inclusive tem igrejas que têm, infelizmente, negligenciado essa parte, mas é extremamente importante investir nessa área, é uma área crucial, né, porque se você não escuta bem,
se o louvor, a mensagem não é escutada bem lá no templo, é muito complicado. Então, Isso. isso também faz parte da comunicação, a parte de projeção também, né? Das letras das músicas, de versículos bíblicos, apesar de que é importante também estimular o pessoal a folhear a Bíblia, não só projetar lá, né? Projetar vídeos e tudo mais. Então, esse é o passo inicial. Aí ela pode também ver a questão de redes sociais, mas assim, ela tem que ver se o público dela realmente é interessante investir bastante em rede social ou não, né? Se ela precisa realmente. Eu acho que isso passa muito, principalmente pela questão de juventude, né? União de juventude, união de adolescentes, usam mais rede social. Então, assim, é um público que seria interessante, né? Para convidar para o culto. Inclusive, eu tenho visto algumas divulgações assim de juventude bem bacanas nesse sentido, né? Então, eu acho assim que é um público principal, né? A questão dos jovens e adolescentes e tudo mais, mas assim, analisar, né? Analisar se pode dar esses outros passos de mais redes sociais, de transmissão de culto, de filmagem, realmente analisar dentro do contexto que ela está. Foi até importante você falar de sonoplastia, projeção, porque tem pessoas que acham que comunicação é só redes sociais, né? Mas a gente pode pensar em como se fosse uma comunicação interna, por exemplo, boletim na igreja, aqueles quadros informativos que a gente via muito mais antigamente, mas que ainda podem ser uma comunicação efetiva, e outras formas, né? Eu até lembro agora aqui de uma conversa que eu tive com a Paula Radassa, que era a responsável pela comunicação lá da Convenção de Pernambuco, e ela disse que o que mais funcionava lá para eles, né, no contato com as igrejas, aquelas igrejas que estavam mais no interior, por exemplo, era o WhatsApp. Então, a Convenção de Pernambuco tem suas redes sociais, normalmente, mas o que mais alcançava as suas igrejas era o WhatsApp. Né? Então, para a gente entender que comunicação não é algo assim que é igual para todo mundo, né? Por mais que a maioria das pessoas que façam comunicação sejam ali da área de humanas, né? Mas aí a comunicação é algo que ela vai se movendo o tempo todo, né? Cada lugar, como a Lidiane falou, cada contexto tem a sua particularidade. E nós estamos recebendo aqui mais algumas perguntas para a Lidiane. Nós recebemos a mensagem aqui do Jailson Peixoto Santos, que também é da Batista Jerusalém, que diz que é filho da Esther Peixoto. Isso. Um abraço para o Jailson, obrigado pela pergunta. Ele quer saber de você qual deve ser o desafio da comunicação espiritualmente falando entre as pessoas mais idosas com as jovens de dentro da igreja. Tem pessoas idosas que não estão abertas aos novos métodos de comunicação. Como lidar com isso? A gente até falou mais ou menos um pouco já aqui, né? Uhum. Um abraço, tio Jailson, um abraço aí para todo mundo, né? Para a avó Esther e tudo mais. O desafio é entender que a gente tem a aprender com os dois lados, né? Tanto o jovem tem muito a aprender com as pessoas mais idosas, como os idosos também têm muito a aprender com os jovens. Esse intercâmbio de ideias, né, de conhecimentos, tudo mais, né? Como a gente até falou anteriormente na questão da pandemia, que os jovens ajudaram muito, né, nas igrejas, nessa questão de transmissão, né, de cultos online e tudo mais. Então, assim, a gente tem sempre algo a aprender com o outro. Eu acho que isso aí é o que move os relacionamentos, principalmente nesse relacionamento intergeracional, né? Dos mais velhos com os mais jovens. Então, assim, na comunicação, a gente tem que ter em mente que a gente sempre pode aprender com o outro, né? Eu acho que isso é o principal. É isso aí. A Igreja de Cristo sempre teve pessoas, né, de diferentes idades, raças, gostos, e nós fomos aprendendo a trabalhar juntos, né? Por mais que nós sejamos diferentes, tem espaço para todo mundo, né? E a igreja e as gerações, a igreja principalmente, né, precisa saber se comunicar com todos os seus membros, né, independente de idade. Temos uma pergunta também aqui, que foi enviada também pela Cris Peixoto, mas agora ela diz que é uma pergunta do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, que é até mais ou menos a mesma coisa que o Jailson perguntou, né? Que é como diminuir esse gap existente entre as gerações passadas e aproximá-los nas interações com a rede social. Será que deveria ter um programa direcionado
para eles? Abraço, Marcos, Marquinhos. É aquilo que eu estava falando, realmente, né? Da questão de entender que as gerações elas podem se comunicar entre si, elas podem aprender entre si. Mas ampliando mais, né, para sua pergunta, realmente há programas específicos voltados para jovens, há atividade específica voltada para as pessoas mais velhas, né? Saber também que há essa diferença, né? Que tem eventos diferentes, mas também é possível ter eventos que possam unir esses dois públicos, por que não? Sabe? Então, assim, a gente entender, né, que tem suas diferenças, suas particularidades, né, que a gente precisa atender, né, principalmente os mais idosos, que infelizmente sofreram muito por conta da pandemia, porque ficaram isolados, e a gente teve até exemplos muito positivos aqui na Bahia, que eu acompanhei na época, né, de igrejas que mandaram, igrejas da capital e do interior, que mandaram assim, olha, a gente foi visitar os idosos, né, durante a pandemia, a gente não podia fazer culto, a gente ficou na porta da casa deles, tocou violão, cantou, orou, então, assim, é uma forma de aproximação, né? Uma forma de mostrar realmente que a igreja ela está preocupada com todos os tipos de pessoa, né? Membros dela de diferentes faixas etárias. Então, assim, é importante estar atento, né, ao seu público e sua peculiaridade, né? E trabalhar em cima disso, mas também não apenas eventos separados, mas que haja também eventos de integração entre esses públicos. Perfeito. E já quero agradecer a todos vocês que mandaram os seus comentários, as suas perguntas. O espaço ainda está aberto, né? Ainda temos algum tempo de Batistas em Pauta aqui. Você que quer mandar seu comentário. Esse que é o programa que está fechando o nosso mês de maio, nosso primeiro mês aqui na Rede 316. Então pode mandar seu comentário, sua sugestão. Ó, Estevão, quero que o Batistas em Pauta fale determinado assunto. Manda mensagem para a gente, nós vamos anotar, né? No tempo oportuno nós vamos trazer aqui para vocês o que vocês estão pedindo, né? Esse é o nosso foco, né? Trazer o que a CBB tem realizado, o que as organizações têm realizado, né? Para abençoar a sua vida, para te aproximar ainda mais da Convenção Batista Brasileira. E falando aí nas perguntas que a gente recebeu, tem gente, né, de todos os lugares não, né, mas de muitas partes do Brasil nos acompanhando. Tem gente de Cuiabá, no Mato Grosso, do Centro-Oeste. Tem gente de Milagres aí na Bahia. A Lidiane com certeza conhece. Não sei se já foi nessa cidade, né, de Milagres. Já passei por lá. Passou por lá. Tem Aham. gente de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, aqui na região sudeste. Obviamente também tem pessoas aqui do Rio de Janeiro e tem gente até, né, do exterior. Tem pessoas nos Estados Unidos, Canadá e até na Alemanha te ouvindo, Elidiane. Que honra, Ai, hein? que bênção. Glória a Deus. A comunicação batista aí chegando longe, né? O assunto comunicação batista, né, despertando o interesse dos ouvintes da Rede 316. Né? E já pegando esse gancho aí do papel da comunicação batista, né, o que você acredita que nós podemos fazer, né, eu aqui, né, meio que, entre aspas, partindo de cima, né, do guarda-chuva de CBB, o que convenções estaduais podem fazer para que a gente leve o evangelho através da nossa comunicação? Você acha que falta alguma coisa? A gente está no caminho certo? Eu tenho acompanhado, assim, né, a CBB, as convenções estaduais, né, nessa questão das redes sociais, a gente também, né, aqui na Bahia tem aprendido, né, e tem feito muitas coisas, acho que a gente pode avançar muito mais, mas eu acho que o que falta é, assim, a gente estar mais integrado, né, como convenções estaduais, eu acho que a gente deveria fortalecer, né, essa integração com você, cada um, né, representante Sim, da Convenção Estadual na área de comunicação, a gente fortalecer esse vínculo, né, também entender, né, nossas lideranças entenderem também que é preciso investir, né, nessa, sim. nessa área, que é muito importante investir, mas investimento quer dizer que vai ter um retorno, entendeu? A gente também não pode pensar em gastar de uma forma absurda, não. É investimento mesmo para ter retorno e principalmente esse retorno em vidas, né? Vidas que sejam resgatadas, vidas que sejam salvas, igrejas sendo fortalecidas, campos missionários sendo criados, o trabalho realmente avançando.
né? A gente precisa disso e a gente precisa também, né, valorizar as áreas de comunicação das igrejas, né, das nossas igrejas, né, os nossos Perfeito. voluntários, chamar o pessoal mais para perto, realmente é um desafio, né, para a gente trazer esse pessoal mais para perto, não só na questão de contribuir com as notícias, a gente tem feito muito, muita gente tem mandado muitas notícias para a gente, aí também para o Jornal Batista, mas assim, fazer mais, né, de repente programar treinamentos, né, para que a gente possa aprender mais, né, os membros, os voluntários das igrejas aprender mais dessa área, né, com igrejas que são mais experientes, de repente treinando igrejas que não têm tanta experiência nessa área. Então, acho que a gente, nesse passo, a gente pode avançar muito mais. Perfeito. Até trazendo para esse contexto de comunicação o que fazia a igreja primitiva, né? Que todos compartilhavam em comum, né? Então ninguém tinha mais do que o outro, né? Então aquele que na comunicação, aquele que sabe um pouco mais, compartilha com aquele que não sabe nada ainda, né? E isso vai virando um ciclo vicioso do bem, né? Todo mundo vai ter conhecimento, todo mundo vai ter alcance, vai conseguir alcançar mais pessoas, né, com o seu trabalho de comunicação e, no nosso caso, consequentemente, com o Evangelho de Cristo. Você tocou nessa questão aí da aproximação, né? Até aquele grupo que nós temos no WhatsApp foi com essa ideia, né? E melhorou muito essa aproximação nossa, né? Da CBB com as convenções estaduais, né? Umas mais, outras menos ainda, né? Mas foi por justamente aquilo que você falou. O nosso Brasil Batista ele tem muitas realidades, né? Aqui tem o departamento de comunicação da CBB, você tem um departamento consolidado na Bahia, né, e outros também têm, mas tem convenções estaduais que não têm pessoas, né, na área de comunicação para trabalhar, para desenvolver um bom trabalho. Em alguns casos, quem faz esse trabalho, né, às vezes até com uma certa imperícia, é o diretor executivo, né, porque não tem pessoas, ou porque também, às vezes, os recursos são baixos, né, por conta da região, tamanho de convenção, enfim. Né, e o que você falou é muito pertinente, a questão da capacitação. No primeiro Batistas em Pauta, o pastor Sócrates, o pastor Ilquias até comentaram que se pretende fazer um congresso dentro da próxima Assembleia da CBB com diversos temas. Né? Eu espero que a comunicação, né, esteja dentro desse cronograma, né, que pode ser um marco para a gente. Né? Talvez um primeiro congresso, primeiro workshop de comunicação da Convenção Batista Brasileira. E a gente também, né, porque às vezes a gente fica nessa correria, né, de trabalhar, de produzir conteúdo, mas também que seja uma oportunidade para a gente aprender um pouco mais, não é mesmo? Isso. Ai, fiquei animada, viu? Você falou aí de congresso, workshop, de um encontro assim entre Ah, as vai ser muito áreas de bom. comunicação das convenções, junto contigo. Nossa, é um sonho para mim. Quando foi criado o grupo, eu fiquei muito feliz, porque assim, imaginei que a gente realmente ia ter uma interação muito boa. A gente tem tido, mas pode ter ainda muito mais, né? Eu Com acho que certeza. falta esse encontro presencial, né? De fazer um evento, né? Que a gente possa se reunir, possa compartilhar experiências, né? Vai ser, nossa, estou super animada aqui, vai ser ótimo, né? Eu estava até me lembrando que eu estava fazendo uma pesquisa no nosso arquivo, que aqui na Bahia a gente teve um encontro de comunicadores evangélicos, né? Acho que foi na década de 80, mais ou menos, né? Promovido na época pelo Departamento de Comunicação da Convenção Batista Baiana, assim, Sim. e que reuniu várias pessoas da área com treinamentos, assim, eu achei bem interessante isso, né? Algo realmente se pensar, né, que naquela época, anos 80, o pessoal já pensava, né, em treinamento, em capacitação, então a gente pode retomar isso, né, de repente, não só a nível estadual, mas nível nacional também. Tanto a CBB, né, a Convenção Batista Baiana, né, já há muito tempo, né, tinham até organizações, né, responsáveis por cuidar dessa parte de comunicação. Hoje nós continuamos, né, de um outro jeito, mas buscando fazer sempre o melhor, né, para alcançar os batistas brasileiros, os batistas baianos, né, e quem tiver ao nosso alcance, né, porque é até importante, né, que mais do que o nosso público, né, que são os batistas, mas alcançar também aqueles que ainda não conhecem a Cristo, né, através dos nossos conteúdos. Isso é o mais importante, é o que vale a pena, né?
Com certeza, né? A gente vê, né, exemplos antigos, desde o Jornal Batista, o Jornal Batista Baiano, Escola Bíblica do Ar, a gente vê Isso. Juratel também, a gente vê tantos exemplos, né? Aqui na Bahia também a gente teve várias iniciativas, né, na área de rádio, na área de TV, que não foram continuadas, mas assim, é um sonho, né, que a gente tem, que a gente pode pensar, planejar, mas principalmente orar, né, para saber o direcionamento de Deus. É Hoje a isso aí. tecnologia nos permite fazer muitas coisas de uma forma gratuita, né? É gratuito você ter uma conta em rede social, é gratuito você ter um canal no YouTube. Então, assim, a gente pode usar essas estratégias, né? Deus tem sido tão bom com a gente, tem nos dado tantas ferramentas, né, que a gente pode usar de forma gratuita, né? E a gente pode se aperfeiçoar, pode, né, compartilhar, né, sobre os nossos desafios, né, até online aqui, a Rádio 316, olha, a gente está online aqui, a gente não está nem no mesmo lugar, nem no mesmo estado, e a gente está podendo compartilhar as pessoas de tantos lugares, né, então, assim, Deus tem nos agraciado, e a gente precisa realmente pedir a direção de Deus, sabedoria, para saber como atuar, né, como agir, como desenvolver a nossa área de comunicação, sempre para a glória de Deus. Amém. É isso aí. O papo está muito bom e nós temos ainda aqui algumas mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp. A primeira delas, essa aqui eu tenho que ler com prioridade, e a Lidiane vai entender por quê. A mensagem é do Samuel Peixoto. Quem é Hum. Samuel, Lidiane? Meu esposo, Ele colocou aqui que está acompanhando essa entrevista e te pediu para mandar um beijo para você. um beijo. Deixa eu ver aqui que nós temos mais perguntas também. Só um momento. Temos a mensagem aqui do pastor Elias Matos, que é da cidade de Jales, em São Paulo, está acompanhando Batistas em Pauta. Pastor Elias, obrigado pela sua audiência aqui no Batistas em Obrigada. Pauta. Temos também a Marta Cabral, né? A Marta Cabral, que é assídua aqui na Rede 316, ela está lembrando que é de Guandu, aí na Gandu, Bahia. Gandu. É a promotora forte do grupo Ah, de promotores. agora é Gandu, não é Guandu. Gandu, isso. É porque aqui no É. Rio de Janeiro tem Guandu. Ah, Aí eu já li, já automaticamente já vi Guandu, mas é Gandu, na Bahia. Um abraço para a um cidade. abraço. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Temos a mensagem da Gessonita Peixoto, no interior de Laje. Um abraço para a Lidiane e para todos da rede 316. Um abraço Então, deixa eu ver se nós temos mais alguma mensagem. Acho que chegou. Tá chegando a mensagem. O povo tá deixando para o pro final do final. Batistas em Pauta. O Lucas Peixoto também quer deixar um recado aqui. Conhece, né? Quero deixar um abraço para Lid. Isso, meu cunhado. E A citou aqui. família, A a família tá família em em peso, hein? peso. É, a família está em peso acompanhando. Gente, Deus abençoe vocês. E ele citou Obrigada. aqui o Caleb também. Oh, um abração pro Caleb, fofo, meu sobrinho. É isso aí, Lidiane. A gente está chegando ao final já, né? Passa bem rapidinho. Quero deixar o espaço livre para você deixar o seu recado, né? E a sua última dica para quem trabalha com comunicação batista e quem não é batista também, né? Porque aqui na Rede 316 nós temos pessoas de outras denominações, por exemplo, que ouvem a Rede 316. A dica que eu tenho é que você possa se aperfeiçoar na área de comunicação, né? Aprendendo sempre, mas também tendo foco, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, o que é que Deus quer, né? Através da sua atuação na área de comunicação. Seja você profissional ou um voluntário na igreja que não é profissional da área de comunicação, mas trabalha com isso, né? Atua com isso na igreja. Então, assim, procure se aperfeiçoar, procure aprender, trocar experiência com outras pessoas, ensinar outras pessoas também, se você já tem uma experiência, né? Mas lembre-se que tudo tem que ser feito para a glória de Deus, né? Nada é em vão, nada é vazio, a gente tem um propósito em nossas vidas. Eu quero agradecer ao Esteu, né, o colega. Parabéns, comunicador Batista.
Quero Valeu. agradecer a todos da Rádio 316 aí, da Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, Convenção Batista Brasileira. Quero agradecer também à Convenção Batista Baiana, né? A toda a equipe do escritório, diretoria. Inclusive, a gente tem um membro de diretoria em comum, né? Que é o pastor Erivaldo. Pastor Ele é Ivaldo, presidente secretário. aqui e ele é terceiro secretário aí na CVB. Um abraço a todos, né? Um abraço para todos os meus familiares, amigos, a todos os ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui. Que Deus os abençoe. Muito obrigada mesmo pelas mensagens, pelo carinho, né, pelo apoio de sempre, né? E vamos juntos. Antes, né, para finalizar, que a gente está com vários eventos, então eu vou falar o link para vocês verem esses eventos, né, que a gente está tendo e que a gente vai ter. O link é batista.org.br/eventos. Eu vou repetir, batista.org.br/eventos. Eu vou deixar meu WhatsApp também institucional, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais comigo também. É o 719-8643-8208. Vou repetir, 719-8643-8208, né? E que Deus os abençoe, a gente tá aí, a gente vai ter acampamento de promotores esse final de semana, lançamento da campanha de missões estaduais. No final do mês de junho, a gente tem a nossa assembleia, 98ª Assembleia da Convenção Batista Baiana, de 29 de junho a 2 de julho, na Igreja Batista Metropolitana em Salvador. Então, a gente aguarda, né, os batistas baianos, vocês também aí do Rio, de outros estados, sintam-se convidados. Se não puderem, a gente vai transmitir algumas partes da nossa programação ao vivo pelo canal da convenção. E é isso. Deus continue abençoando vocês. Obrigada, Estevam, pela oportunidade, pelo privilégio. É um prazer estar aqui falando com você. Obrigado, Lidiane, pela sua disponibilidade em estar aqui, né? Eu sempre falo, né, que você é incentivadora, né, da comunicação batista. Semanalmente recebo conteúdos, né, das igrejas da Convenção Batista Baiana de diversas partes do estado, querendo publicar notícias em um jornal batista. Isso é muito legal, né? Ver pessoas que valorizam o Jornal Batista, que tem 122 anos, que valoriza o trabalho da Convenção Batista Brasileira na área de comunicação também. Então, nada mais justo, né, de ter você aqui. Né? Nós ainda temos ainda um tempinho aqui. As mensagens estão Ótimo. chegando. Tá bom. Então, tem a mensagem da Daniela, dizendo: quero deixar meu recado. Abraços, Lid. Eu e Isa estamos te acompanhando. Um abraço para Daniela. Um abraço, Dani Isa. Um abração. Temos aqui a Aliomar, que é minha mamãe, mandando. Ela me lembrou aqui no WhatsApp, então eu vou deixar o recado aqui. Na sexta-feira foi aniversário do meu irmão caçula, Marcos Paulo. Então, meu irmão, feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe, que você cresça cada vez mais. Ele que está mais ou menos dentro dessa área, né? Ele que faz letras, português e espanhol, está perto de se formar. Então, que Deus te abençoe muito. Te amo muito. Parabéns. Temos mensagem também da Jaqueline, que é da Igreja Batista Nova Jerusalém. Jaqueline, Portugal. Parabéns a todos vocês. Que Deus continue abençoando e expandindo a obra dele em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jaqueline. Temos a mensagem também da Rocicleusa dos Santos, que é da Igreja Batista Sião, em Camaçari, Bahia. A Bahia faz valer a pena a comunicação, gente. Lá de Camaçari, mandando um abraço para Lidiane. Um abração, e toda a turma. Rose. E deixa eu ver, temos a Leide Lima, que ela colocou um olá. Obrigado, Leide, pela sua audiência aqui na. Oi, Leide. Deus abençoe. Temos também a Paloma Rocha. Um abraço bem apertado para a Lide, que ela é membro da Igreja Batista Metropolitana. Beijo, Luma. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência de vocês aqui no Batistas em Pauta, quando nós falamos sobre comunicação batista. Esperamos que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida, que você tenha aprendido bastante. E o melhor, né? Você daqui a pouco já vai poder ouvir esse conteúdo no streaming, seja no Spotify, no Deezer ou em outro tocador de podcasts. E ainda essa semana você vai poder assistir na íntegra esse conteúdo
no YouTube também, né? O bom da comunicação é isso, né? Há um tempo atrás nós não tínhamos essa possibilidade de Exatamente. assistir ou ouvir conteúdos outras vezes, e hoje a gente tem essa possibilidade. Então aproveita, assim que estiver disponível, compartilha com outras pessoas, seja no YouTube, no Spotify, para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Segue a CBB também nas redes sociais, todo dia tem conteúdo lá para abençoar a sua vida, sejam notícias, artigos, datas comemorativas da organização, nosso site também com conteúdo mais institucional para que você possa ser abençoado e conhecer a Convenção Batista Brasileira. Gente, é isso. Vem aí agora a sala de oração. Não desliga o aplicativo da Rede 316. Continue ligado e sendo abençoado em nome de Jesus. Até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Campanha Eu Indico a Rede 316. Compartilhe em sua igreja e em suas redes sociais.